O cavalo azul. Em um certo momento, um professor do caminho, ele resolve, em tenra idade ainda, morar um pouco afastado da cidade, no meio da floresta, uma vida um pouco mais ligada diretamente à natureza, com um espaço urbano menos presente. E ele deixa na cidade um grande amigo, que lá ficou. Em um certo momento, esse professor, ele escreve uma carta e manda para o seu amigo. O seu amigo abre a carta e lê: "Eu vi um cavalo azul." E ele pensa: meu amigo é um professor do caminho, vive e mora diretamente na natureza, automaticamente ele contempla a natureza. E se ele viu um cavalo azul, por mais absurdo que a princípio me pareça ser, eu vou crer que ele de fato tenha visto um cavalo azul. E ele acreditou nas palavras do amigo sem uma investigação um pouco mais profunda dos fatos, mas por uma relação de confiança e de crença. Um tempo depois, esse mesmo amigo professor que morava afastado escreve uma segunda carta. E essa carta diz algo mais ou menos assim: o cavalo azul passou outra vez pela frente da minha casa e choveu na minha plantação. E manda a carta para o amigo. O amigo lê essas palavras e diz: interessante, esse cavalo azul não foi visto só uma vez. Na segunda vez que ele foi visto, passou pela casa do meu amigo e choveu na plantação. E veja que é um momento que é difícil chover. Então esse cavalo azul talvez tenha algum tipo de poder especial, algo um pouco fora do que a gente possa considerar como normal. Esse amigo que mora distante escreveu uma terceira carta para esse amigo e dizia: passou muito tempo sem chover. Eu experimentei pensar no cavalo azul e pedir que ele traga chuva como trouxe daquela vez. Passado um certo tempo, choveu. E o amigo pega essa carta e lê. E naquele momento ele está muito mais convencido de fato que o cavalo azul é algo real, visto pela terceira vez, e que pode inclusive atender a pedidos, mesmo sem ali estar. E ele, muito crente na palavra do amigo e acreditando muito nesse amigo, no que ele representava inclusive como professor, ele resolve em um certo momento onde a falta de chuva, a estiagem acabou prejudicando muito também aonde ele morava, no seu jardim. Ele diz: eu vou experimentar solicitar ao cavalo azul que ele faça chover. E ele solicita, reza ou ora, faz uma prece ou pede algo do tipo ao cavalo azul. Passado um certo tempo, alguns dias, chove no seu jardim. Naquele momento ele teve a plena certeza que o cavalo azul de fato existe, que ele pode pedir ao cavalo azul, e se aquilo aconteceu de bom, exatamente como ele solicitou, aquilo serviu como uma prova incontestável que o cavalo azul e a sua crença no cavalo azul de fato está cimentada. E ele se sentiu, inclusive, na liberdade de passar essa informação a outras pessoas.
e dar o testemunho do que aconteceu com ele. Ele recebe uma quarta carta do amigo dele na floresta, que dizia o seguinte: meu amigo, me desculpe, alguns meses atrás eu estava tomando um chá de uma certa planta para problemas no estômago e descobri que esse chá não era o adequado e estava me causando alguns distúrbios da visão. Eu estava vendo cores deformadas, quase que uma espécie de, como se fosse um daltônico momentâneo, algo do tipo. Parei de tomar o chá e essa impressão e esse estado em mim cessou. Queria que desconsiderasse as cartas que lhe mandei, pois aquele cavalo que eu tinha visto inicialmente é um dos cavalos que aqui eu tenho, que tinha escapado e não me dei conta. Finalizou a carta. Essa história, esse pensamento, que não chega a ser um koan, é uma expansão de um sonho que tive recentemente, que tinha esse sentido. Aí eu acabei dando essa correlação dos fatos para que tomasse uma forma um pouco mais racional de se absorver aquilo que eu tinha sonhado. Eu acho que a história fala por si só, mas eu gostaria de avançar um pouco mais e chamar a consciência para o estado e o exercício, a prática racional e consciente de viver, digo mais, de contemplar, a princípio contemplar um instante, até o momento que não sei se chegará, mas até o ato de ter ansiedade para que esse momento chegue é totalmente desfavorável e mata a própria prática, até quem sabe chegar à sensação real que somos, na verdade, parte do todo. E esse quase koan, né, um extenso koan, é uma história que serve para fazer com que a gente pense um pouco e reflita, coloque a razão na frente dos fatos, e que a gente passe a entender que a nossa capacidade de imaginar, ela é muito poderosa. E a nossa capacidade de associar coincidências para solidificar imaginações é mais poderoso ainda. E mais profundamente para a gente começar a refletir que tudo existe apenas no campo da mente. E se a gente se aprofundar um pouco mais, ainda não queria trocar no assunto, mas dentro do campo da semiótica, nós vamos observar que a gente crê naquilo que a gente imagina, a gente estabelece símbolos para representar arquétipos internos. Ao mesmo tempo, a gente cria representações arquetípicas daquilo que é único para todos. E se a gente entrar um pouco no campo do inconsciente
estudarmos e lermos um pouco daquilo que tem sido, de fato, academicamente estudado, nós vamos perceber que essa base, esse alicerce simbólico, essas matrizes, esses arquétipos originais, não as suas representações, elas são únicas para toda a humanidade. E isso nos faz interlaçados, interligados de uma certa forma, e isso casa perfeitamente bem com o pensamento Zen, especificamente no pensamento Soto Zen. Não diria no pensamento budista, porque o budismo, ele mesmo, num certo momento, ele se deixa contaminar pelo processo imaginativo. Por isso que é comum a todos né, essa matriz que nós carregamos, e ele começa a também se colocar em um certo momento no campo da imaginação, no campo da devoção, e acaba matando em muitos momentos o pensamento original de Shakyamuni Buda. Mas esse pensamento acadêmico, sistemático, racional, que valida o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os seus arquétipos universais e únicos e símbolos arquetípicos, não os símbolos convencionados e não as manifestações arquetípicas, mas aquilo que é comum para todos. Isso harmoniza muito com o pensamento Zen budista, principalmente da escola Soto Zen, e nos faz também, a nível racional, até mesmo nos ancorarmos nesse pensamento acadêmico, a dizer que não existe o eu separado, manifestação separada, que somos todos cheios e completos de todos e vazios da individualidade única e separada. E assim as religiões, elas tomaram força, e no mundo elas unem forças para ser uma grande ancoragem do pensamento egóico. Porque a maioria das religiões, praticamente todas as grandes religiões, elas prezam pelo procedimento, pelo ato de adorar alguém, a ser devoto de alguém e crer que existe o eu separado, esse alguém separado, e nesse momento todas as coisas elas vão se individualizando e acabamos aos poucos cimentando a ideia da permanência das coisas em nossas mentes, em detrimento daquilo que é racionalmente percebido, que é a ideia da impermanência das coisas. O pensamento Zen budista, somente das escolas que retomam o pensamento original, e dentre elas a escola Soto Zen de Dogen Zenji, não é um pensamento religioso, é apenas uma prática da mente, um exercício da mente, uma prática física, uma prática de contemplação racional, sem aspectos divinos e místicos, que luta em si mesma para não se deixar tomar pelo misticismo que aflora quando deixamos que essas matrizes universais se unam com a imaginação e passem a criar coisas. E aí automaticamente a prática ela é morta. E a gente entra no campo da dualidade. Os